No último vídeo nós falamos sobre os 40 dias de Jesus no deserto, ou os 40 dias de preparação de Cristo no deserto. E nós finalizamos esse aprendizado sobre o versículo, está em Mateus capítulo 4, no último versículo, que diz o seguinte: e o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram para servi-lo. E eu quero meditar nesse versículo, eu quero evoluir um pouco mais nesse versículo, porque é um versículo fantástico e que você já deve ter compreendido ele só pela leitura, mas eu quero aprofundar um pouquinho mais para que a gente possa entender o quanto, não só Jesus, mas outros homens também de fé na palavra de Deus, na Bíblia, passaram pela mesma situação. E eu começo com Jó. Jó rodeou o mundo e pediu a Deus permissão para cirandar na vida dele. E Deus, e a gente sabe da história. E no final da história, quando que Deus teve a liberdade de agir na vida de Jó? Quando Jó não sucumbiu às tentações do inimigo. Inclusive, o inimigo, meu irmão, ele sabe direitinho aonde toca na sua vida. Ele não vai falar comigo da mesma forma que ele fala com você. As minhas percepções, as minhas prioridades de vida, os meus valores de criação podem ser outros diferentes do seu. E ele sabe aonde toca em você. Em Jó, ele chegou para a esposa de Jó e incentivou ela a falar com ele: abandona esse Deus e morre. Olha o que ele fez na sua vida. Por que ele falou com a esposa de Jó? Porque Jó tinha uma história familiar. Jó sacrificava animais em prol da salvação dos filhos e não adiantou nada, porque os filhos anteriores de Jó morreram. E não adiantava, assim como não adianta você sacrificar, fazer sacrifícios pela salvação dos seus filhos. O que você tem que fazer é levar a palavra, mas eu não quero me atentar nisso. Eu quero me atentar no que Jó dava valor. Jó dava valor à família, por isso ele usou a esposa para falar para ele: opa, até a minha esposa, até aquela que eu zelei, que tanto zelo por todos, quer que eu abandone? Meu Deus, eu não vou abandonar. Você não imagina se isso não tocou o coração de Deus. Mas agora, era preciso passar por todo esse sofrimento para que Jó se posicionasse e para que fosse na prática exercida a fé, não no pensamento, porque Deus sonda as suas e as minhas intenções, assim como sonda a intenção de todos. José, quando esteve no buraco, José, quando foi aliciado pela esposa de Potifar, José, quando viu seus irmãos, quantos agiriam de forma diferente na hora que vissem pessoas que te venderam e colocassem no buraco, se você não ia mandar prender aquelas pessoas? E José criou toda uma estratégia para que eles fossem e trouxessem novamente seu pai. E aí você vê, a palavra de Deus diz: se José, Moisés e Noé estivessem aqui, eu não salvaria a terra, apenas eles, aquela região, aquela área que Deus falou que ia destruir. Se eu não me engano é na Babilônia, mas é uma passagem que fala sobre isso. O que eu quero trazer para você nesse dia de hoje é que se você resistir às investidas do inimigo e provar pelas suas atitudes, não pelo que você fala. Não tem essa: meu Deus, se o senhor fizer uma aliança comigo, agora, a partir de amanhã, eu não faço mais isso. Não, Deus não quer isso. Nem perca seu tempo. Vou fazer um jejum de 7 dias e a pessoa... Não perca seu tempo. Prove, haja primeiro, demonstre para Deus a sua fidelidade. Tem um amigo meu, isso aí já é uma frase popular, que falou comigo, uma frase certa vez, e que tocou muito, me disse o seguinte: você não tem que falar que você é honesto, você tem que provar que você é honesto. Antes de falar da sua fidelidade a Deus, prove que você é fiel a Deus. Prove que você suporta as tentações em amor a Ele. Amarás o Senhor seu Deus sobre todas as coisas. Fácil falar, vai praticar. Na prática, e Deus te dá a oportunidade disso. A dor, a luta é a oportunidade de provarmos a Deus o nosso amor a Ele. Então, se você está tendo uma dor, uma luta, é agora a sua oportunidade de ser um Jó. Mas não o Jó destruído, o Jó redentor, o Jó resgatado.
Não o Jesus com fome no deserto, mas o Jesus restaurador, o Jesus que já passou pela cruz, o Jesus que está ao lado do Pai. Não o José do buraco, mas o José governador do Egito. É esse homem de Deus que Deus quer fazer na sua vida. Então, no dia de hoje, meu irmão, aguarde aprovação, suporte, em oração. Ore um pouquinho mais, adore um pouquinho mais, clame um pouquinho mais, que os anjos do Senhor virão para te servir. Amém? Que a graça do Senhor te abençoe e me abençoe, para cada dia a gente permanecer mais ainda ligado ao trono do Pai. Um grande abraço e até mais.